Agora escute, eles fazem o mesmo questionamento. Se Deus é tão bom, por que Ele criou o mal? É verdade ou não é? Tá bom. Por que Deus colocou aquela árvore ali para ser um laço para a própria criação dele? É verdade ou não é? Sim ou não, crente? Sim. Ou você nunca pensou nisso? Tá. Beleza. Aí você se pergunta: o porquê? E ficamos cheios de dúvidas, é verdade ou não é? Beleza. Esses porquê e essas dúvidas é chamado conhecimento caído. Você nunca vai ter uma resposta lógica para algo que está muito acima da sua própria natureza humana. Você é tão pequeno que você não consegue compreender uma fração da própria criação da humanidade. Uma fração. Então, escute o que eu vou te dizer para você. Aprenda o que eu vou te ensinar aqui. Aprenda. Quando eles tentam questionar ou falar qualquer coisa para mim, alguém me pergunta isso, eu falo: meu filho, um dia que eu estiver na dimensão da eternidade, aí eu vou ter resposta para isso. Eu sou muito pequeno. A minha mente, por mais que eu absorva tantas coisas gloriosas quem Ele é, ainda é insuficiente para suportar tamanho conhecimento para mim. Salmos diz: tamanho grandiosa são as suas obras, demasiadas são para os meus pensamentos. Estão muito além do que eu posso imaginar. Então tá bom. Se Deus vier te dar uma resposta para você, coitado de você, meu querido. Você não é suportar. Porque o seu conhecimento caído é insuficiente para atingir o entendimento do porquê Ele criou o universo, o ser humano e aquela árvore no jardim. Então existem coisas que eu estou esperando ele falar comigo. Ele está me preparando. Existem certas revelações que hoje eu carrego, eu tenho acesso, que se me fosse dada antes, eu não ia suportar. Eu não teria maturidade, eu não teria estrutura espiritual para suportar ela. Então, para Deus te falar algo, para Deus te dar revelações mais profundas do reino dele, Ele começa a transformar a sua mente. Começa um processo inicial na tua vida chamado transformação da mente racional. Porque se fosse para Ele te dar agora, a glória dele agora derramar, meu filho, Ele está doido para fazer isso para você. Os céus estão aguardando esse dia que a glória vai descer, vai te tomar e acabou, pronto. Você acha que Ele não pudesse abrir tudo que Ele tem e depositar no culto de ontem, Ele não derramaria para você, meu filho? Fala: só recebemos o que podemos comportar e suportar. Há uma construção, você precisa ficar muito atento à minha pregação aqui. Eu estou seguindo o Espírito. Quando eu era mais novo, eu falava: Senhor, dai-me, Senhor, a unção de Tibijós para expulsar os demônios. Isso na minha juventude. Senhor, dai-me a unção do bem para derrubar o povo no poder. Senhor, dá-me a unção, só que é a sabedoria de fulano de tal. Eu falei assim, você falou assim: um dia eu vou te dar, mas hoje você morre. Aí eu falei: me dá. Então tá bom, toma um pouquinho. Aí eu recebi um nível da unção e da glória dele um pouco maior. Eu ia para os eventos, eu ia ministrar, jovem e muito novo, estou falando meus 22 anos de idade. A autoridade que eu tinha, a força que estava sobre mim, era terrível. Eu ministrava, mas depois eu entrava dentro do inferno. O que vinha de demônio me perturbar não era brincadeira, não. A minha natureza humana, ela era abalada. Eu começava a sentir como se eu estivesse em pecado dentro do inferno. Eu sentia minhas iniquidades passando por dentro de mim. Você falou assim: você não pediu para receber mais de mim? Eu falei: mas por que eu estou sentindo isso tudo? Você acessou mais de mim, mas também vai revelar mais de quem você é. Cada nível de glória e unção, ela vai vir com propósito. Ela vai vir para quebrar um jugo na sua vida, para restaurar algo na sua vida, mas também ela vai trazer luz quem você é. Aí minha pergunta é: você está preparado para ouvir de Deus quem você é? Será que você vai suportar? Você não suporta. Você não suporta. Porque Ele vai falar com você por etapa.
E essas etapas, ele vai fazer você enxergar a luz de coisas que você não enxergava. O que você está enxergando agora de você é muito pequeno. E à medida que a revelação, à medida que a palavra da vida, ela encontra habitação em você e cria a estrutura do fundamento do Espírito em você, o Senhor vai se revelando nessa medida ali dentro. E a própria luz está ali dentro. Ela vai encontrando espaço, vai expulsando as trevas, ela vai expelindo as suas iniquidades pouco a pouco. Dentro disso, a sua natureza, ela começa a suportar verdades que antes, quando você era um bebezinho espiritual, você não suportaria ouvir nem um minuto a minha pregação aqui dentro. Então, quando você é um bebezinho no espírito, ele vai falar na medida que tu pode suportar. E essa medida que você ouve a palavra dele falando com você, que tu está sendo transformado. Então, quando você está ouvindo a palavra, quando o Espírito de Deus está trabalhando diretamente em você, você está sendo transformado de glória em glória. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 em diante, que de glória em glória estamos sendo transformados na mesma imagem que vem do Senhor. Fala do Espírito. Fala a imagem de quem Jesus é. Está sendo impressa na minha natureza. Agora segura, crente. Segura. Para cada nível de luz, essa imagem que ela está sendo revelada, que ela é pura luz, chamada a imagem de Jesus Cristo. Ela está sendo revelada dentro dessa natureza corrompida que você tem. Nós temos. E ela começa num lugar chamado espírito humano. Ela vai tomar a alma humana e o corpo humano. E esta imagem é a imagem do seu Criador. Então o seu espírito, quando ele nasce de novo, ele recebe a imagem de Jesus Cristo. Irmão, é chocante isso aqui no livro de João capítulo 3, é chocante. Fala que temos os genes do céu, a espermatozoide do céu. A semente, em grego está ali. Temos uma substância espiritual que não é igual ao do homem da terra, um esperma humano do homem. Mas existe a semente da vida, e o homem nos seus lombos carrega sementes da vida nele, chamado esperma. Eu posso ir, deixa eu escandalizar as criancinhas, ficar escandalizado, tá? Mas eu preciso entrar na verdade, porque leite não sustenta ninguém por muito tempo. Leitinho, quando você é bebezinho, tomando não sei do tamanho, depois que uma crescinha, você vai comendo papinha e começa a comer alimento sólido. Se você quer alimentos sólidos, vamos você está no lugar certo hoje aqui. Porque hoje é para libertar sua alma. Tá. Então escute uma coisa. Você no reino de Deus, nem tudo você terá capacidade de receber respostas. Você tem que aprender a olhar para o seu Criador e a palavra dele e se contentar com aquilo que ele te dá. Aquilo que tu pode comer. Aquilo que você pode beber. E escute o que eu vou dizer para você. Quando você for glorificado, Deus arrancar você dessa terra, quando toda tua mente, corpo, alma e espírito se tornar plenamente como o Senhor é, quando você for glorificado, glorificada, aí sim você terá a capacidade de ouvir do Altíssimo todas as respostas pela qual hoje nós não temos elas. Ele vai te dar tudo que for necessário para a tua transformação. Mas tem coisas que você não está no nível do que ele é lá na glória para observar e ouvir. Paulo diz, ele fala que foi levado em espírito ao terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis, que não eram lícitas, permitidas ser contadas ao ser humano. Então quer dizer que Paulo teve que ser arrebatado. Ele falou que não sabe se foi em corpo ou fora do corpo. Ele não sabe se foi um traslado ou um arrebatamento. Então ele não sabia dizer.
tão tangível, tão real que foi a experiência que ele teve. Me acompanha o pensamento. Mas lá na eternidade, no terceiro céu, ele pôde ouvir coisas e ver coisas a quais ele, mesmo com um manto de apóstolo, com anjos que andavam com ele, com a unção que ele tinha, ele era insuficiente, incapaz de receber esse nível de revelação. Você está me entendendo ou não? Por que Deus tem que arrebatar uma pessoa? Porque tem coisas que essa mente racional você nunca terá capacidade de aprender e ver. Por isso que eu entro em espírito. Eu vejo na dimensão do espírito, eu sou levado em espírito. Lá eu ouço e vejo e eu volto com esse conhecimento. Porque a mente humana, ela é limitada. Mas ela tem que estar no processo de transformação. E é através da renovação pela própria unção do Espírito que começa a se trabalhar de Deus para destruir as fortalezas que estão nos seus neurônios. Essas fortalezas que você começou a aprender desde criancinha, desde o ventre da tua mãe, quando você estava sendo formado ali dentro, as informações emocionais já estavam chegando para você. Você já estava aprendendo através da sua mãe. Fica comigo, porque temos que chegar a um lugar muito sério aqui hoje. 3 grandes depósitos da mente. Primeiro, percepção. Processo das informações sensoriais recebidas pelo ambiente. Fala, percepção. Tudo que você está percebendo, começou desde criança isso. Você absorveu para dentro da sua mente. O ambiente onde você nasceu e viveu está dentro da sua mente. Segundo, memória. Armazenamento e recuperação de informações. Então você armazena e recupera informações que estão ali dentro. Terceira função da sua mente, o raciocínio. É a sua capacidade de pensar, de resolver problemas, de tomar decisões. Fala, amém. Ok, e dentro da sua estrutura neural, você tem células neurais. Você tem bilhões de neurônios e células. E o que são essas células? E aonde elas estão ligadas? Elas estão ligadas à sua medula. Elas estão ligadas à sua coluna. Ela sobe daqui, da sua vertical até embaixo. Estão ligadas a todo o teu corpo. Agora aprenda quem você é. E entenda com o que nós temos que trabalhar aqui hoje, nessa noite. Eu estou entrando só no primeiro ponto com você aqui. Algumas coisas técnicas com vocês. No grego, na ciência, nós vamos entrando no espírito. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Então tá bom. Aonde que está os portões do inferno? Na mente do ser humano. Os maiores portões do inferno estão aonde? Na mente do ser humano. Esses são os grandes portões do inferno. Sabe, tem pessoas que sentam entre algum lugar, ela senta passa perto do centro de feitiçaria, e ela começa a sentir o quê? Opressões, dados inflamados, dor no corpo, na mente, na cabeça. É verdade, não é? Beleza, mas eu passo e não sinto nada. Eu não vibro na mesma dimensão, já não estou mais ali. A minha mente, ela não percebe mais aquilo ali. Um dia eu estava no monte, em um jejum muito intenso, foi um dos jejuns mais intensos, mais assombrosos que eu fiz na minha vida. Foi onde eu recebi o manto apostólico na minha vida. Eu estava naquele monte e a gente fizemos mais de 50 dias de jejum e acampado no meio do mato. Numa daquelas experiências eu fui levado em espírito para dentro de uma dimensão do espírito. Havia um portão imenso, imenso, imenso. Ele tinha mais de 30 metros para cima. Muito mais do que isso. Muito mais, muito mais. E eu me via em meu espírito lá embaixo. E eu empurrava aquelas portas imensas com toda a minha força que eu tinha. Mas eu achava que era eu que estava empurrando. Quando eu olhava para cima, havia um anjo fechando aqueles portões. Eles foram fechando. Foi fechando. Quando estava prestes a fechar, eu consegui ver o que estava do outro lado do portão. Sabe o que estava do outro lado do portão? Fala, o quê? Todos os tipos de demônios. Pombagira, chucaveira, tranca-rua, essas coisas tudinho. Todos os demônios que eu lutei na minha juventude.
Todos aqueles espíritos de potestade que eu via naquela fase, eles estavam ali dentro. E havia outros seres, muitos seres estavam ali, vários nomes apareciam. E o portão fazia assim, bum. E uma voz falava comigo, a partir de hoje. Uma voz falava comigo, a partir de hoje você não terá mais esse tipo de luta na sua vida. Foi fechado esses portões dentro de você, na sua mente. Esses espíritos não vão te oprimir mais. Aí eu era levado para uma outra dimensão, mas falava assim, a partir de agora, você... Aí, ouça aqui. E o Senhor falava assim, a partir de agora, a sua luta é muito maior do que aquela. Abrir-se outros portões. O Senhor falou assim, você vai começar a enfrentar o alto nível do ocultismo, da bruxaria, satanismo. E o Senhor falou assim, agora você vai enfrentar os príncipes e os tronos, como nunca antes em toda a sua vida. Eu era levado para uma dimensão e uma feiticeira falava assim, uma macumbeira, por muitos anos lutei contra você, fez muita feitiçaria, só que agora quem está lutando contra você é muito maior do que nós. Ela fazia uma cara sarcástica assim, vou bater meus tambores a seu favor, porque eles não têm piedade nenhuma. E falava dos grandes satanistas. Dali eu comecei a viver lá no monte a minha grande jornada de grandes intensas guerras contra o satanismo, a bruxaria, os alto níveis de escalão da bruxaria. Passei anos sofrendo contra isso, anos, dia e noite apareciam os espíritos da bruxaria. Portões foram fechados, eu não comecei, a minha percepção de espírito, de alma, embora aqueles espíritos estavam ali no bairro, eles não tinham mais acesso a nada da minha casa, da minha vida. Acabou. Porque o Senhor vedou algo na minha natureza espiritual e humana, que aquele nível de opressão não me atingiria mais. Meu nível de autoridade aumentou, porque eu entrei para um novo nível de revelação. Então tudo que eu enfrentei, tudo que eu passava, todas as perturbações mentais que eu passava, guerras emocionais, guerras contra a minha natureza humana, aqueles níveis de espírito que tinha assolação na minha família, acesso à minha geração, eles não podiam mais me tocar. Eu continuei ainda no monte, em jejum e oração. De jejum e oração. Aí eu entrei no monte, aí eu entrei em outra dimensão. Naquela outra, eu era levado diante de toda a geração do meu pai e da minha mãe. Só que eu via mais a geração do meu pai, que me parece que era da geração dele que vinha as minhas maiores guerras, não da minha mãe. Eu não tinha luta com a geração da minha mãe. Dentro da sua genética, quando você está sendo gerado do ventre de sua mãe, a formação do seu DNA. Você tem 23 cromossomos, né? Parte do seu pai é 24, né? E parte de sua mãe são 48, né? 48 cromossomos. Você tem parte do seu pai e parte da sua mãe? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Ok. Agora eu vou falar uma coisa para você muito séria. Jesus, ele foi fecundado pelo Espírito no ventre de Maria, verdade ou não é? Sim. Então ele tinha um par de cromossomos do pai da eternidade e outro par de cromossomos da mãe? Jesus na humanidade, ele pegava, cuspia e passava o lodo no olho da pessoa para curar. Mas Jesus, quando ele estava manifestando o cromossomo celestial, o DNA do Pai, ele andava sobre as águas, ele transfigurava. Claro que ele tinha o DNA da mãe. Ele era homem. Ele tinha que vir da linhagem de Davi, tinha sangue. Sangue. Homem como eu e você, meu querido. Paulo diz, Jesus homem. Maria era uma mulher santa. Jesus herdou uma carga genética de uma mulher que foi tão agraciada que nela tinha um nível de santidade genético nela, que era compatível com a genética do Altíssimo. Agora você imagina, Jesus, ele tinha metade dos cromossomos do DNA dele, tinha o código totalmente restaurado do céu, mas outra parte era da terra. Então quando Jesus estava expulsando demônios, havia momentos que as multidões, só de tocar na roupa dele já era manifestado, os demônios eram curados, por onde ele passava, porque estava manifestando o DNA do Pai. Sabe, mas havia momento que ele não conseguia fazer muitas coisas, por causa da incredulidade dos homens. Havia momento que ele se cansava, ele falava, até quando eu vou suportar, tolerar vocês, seus incrédulos.
Ele cuspiu, passou de novo, lavou o rosto de novo do homem. Aí sim, você vê que Jesus está no manto da sua humanidade, uma unção como homem ministrando. Mas havia momento que ele ministrava como Deus, como Senhor e Rei. Aí havia os maiores prodígios e milagres que ele fazia. Glória a Deus. Não, aí o crente nominal não consegue aceitar essa mesma revelação na vida deles. Você nasceu de novo. Irmãos, o livro de João diz bem claro: temos o gene do céu, o DNA do Pai, que foi dado pelo novo nascimento em nosso espírito. Então eu tenho uma parte dos meus cromossomos hoje que ela não é mais humana. A natureza do espírito e essa natureza humana aqui que você está vendo aqui, esse corpo, ele está num processo contínuo de metamorfose e transformação. Nós estamos em um processo de metamorfose contínuo. Aí que está o problema. O falso evangelho, ele rouba essa revelação de você. E Deus deu a substância do céu, o Espírito dele. Ele derrama o Espírito dele. Ele te enche de poder. Bom, eu estou sentindo fogo em todo o meu corpo, eu estou em chamas. Você acha que eu sou uma pessoa normal, meu querido? Você é normal? Aí está o teu problema. Sabe por que você não consegue saber o que eu estou falando aqui? Essas são as fortalezas na sua mente, vai ter que começar a quebrar daqui hoje. Aí a mente humana, que não foi transformada e renovada, pensa tudo pela razão. A sua mente foi formada pelos seus próprios neurônios, pelo teu próprio cérebro humano. Na mente que está a tua maior guerra. Vou ter que entrar, vou ter que falar, vou falar a verdade. Vou falar e vou escandalizar alguns aqui, vou escandalizar. Há uma dimensão que me toma, meu querido, que humanamente eu não consigo fazer aquelas expressões. Hoje aquilo me tomou hoje. Vem as vestes de glória. Há um rompimento, a minha voz atinge um grau. Há uma força que está além da minha força humana. Porque nós não somos mais normalzinho desse mundinho não, querido. Você não é mais um ser humano caído. Você não é mais aquele pecador miserável, comedor de só de arroz e feijão, bebedor de cachaça, cerveja. Hoje você é um filho, uma filha de Deus. Você tem o cromossomo dos céus, o DNA do Pai, e Ele te dá o Espírito para regenerar essa natureza caída.